Paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, verdadeiramente eu estava com desejo de estar aqui com os irmãos mais uma vez para glorificar a Deus, né? O pastor José, ele disse que tinha um mensageiro para hoje, mas ele disse: não vindo o mensageiro, o Senhor traz a mensagem. E de fato eu digo aos irmãos que a gente tem que estar sempre na dispensação da graça de Deus, trazendo o melhor para a igreja. Amém, meus irmãos? Então estou aqui agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de ministrar a palavra de Deus aos corações dos irmãos. Amém? Quero aproveitar e convidar os irmãos que puderem abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glória a Deus. Aleluia. 16 e 25 e 26. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e o versículo 26. Glória a Deus. Está escrito assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Aleluia. Pastor, se for permitido, eu posso tirar essa almofadinha aqui? É porque minha garganta, eu passei uns problemazinhos de garganta aí. Faz mais de 2 anos que eu não tenho nenhum problema de saúde, de garganta e gripe. E por causa de um limão, né? A gente sempre está tomando água de limão todo dia e mastigando um dente de alho com água. E isso aí tem me ajudado muito, né? Para ficar imunizado de viroses, vírus. Até porque a gente usa muita garganta. Mas eu passei 8 dias sem tomar, a gripe feia me pegou, né? Mais de 2 anos que eu não sabia o que era isso. Por um descuido, aí veio essa situação. Aí às vezes, por causa disso, a garganta vai falhando. Por quê, irmãos? Porque ali em Recife a gente tem muita atividade espiritual na igreja, né? Ali tem culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, culto de madrugada. A gente lida muito com a mensagem da palavra de Deus, então a gente fala muito. E por falar muito, aí vem os problemas das cordas vocais. E às vezes tem sintonia na parte da sonoplastia, que se não tiver adequado com a garganta do pregador ou do cantor, aí a gente não consegue ter um bom resultado da mensagem. Meus irmãos, essa passagem aqui de Atos 16, para que a gente pudesse entender melhor o plano de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela declara para nosso conhecimento algumas dispensações. Amém? Talvez se eu perguntasse aqui nessa noite qual seria o tempo que nós estivéssemos vivendo, talvez pouquíssimos irmãos, em alguns lugares que a gente passa, pouquíssimos irmãos estão vivendo essa cronologia. Louvado seja Deus. E nós sabemos de tudo quanto está acontecendo hoje, irmão, nos dias que nós estamos vivendo. A gente sabe que por alguns estudos fala sobre um tempo chamado tempo do fim, ou princípio de dores. Então nessa cronologia, tudo isso que estamos vivendo hoje aqui está relacionado a uma promessa que Deus fez para a humanidade. Amém? Esse assunto é um assunto que ele não começa aqui na terra, ele começa lá na glória. Deus é revelado no livro de Gênesis como Criador de todas as coisas. Louvado seja Deus. Não somente as que estão na terra, mas a Bíblia revela que as que estão no céu, na terra e debaixo da terra também. Todas as coisas
foram criadas por Ele. O Salmo de número 24 diz: do Senhor é a terra e tudo quanto nela contém, o mundo e os seus habitantes. Então, além de Deus ser o criador da terra, criador da humanidade, também é criador de seres espirituais. Louvado seja Deus. Seres que nós conhecemos, segundo a palavra de Deus, como anjos. Louvado seja Deus. E entre os seus anjos, existe uma contagem de anjos que, na nossa matemática, é difícil de compreender. Quando Deus fala sobre milhares, nós ainda temos a capacidade de compreender milhares. Aleluia. Mas quando ele fala de milhares de miríades, ele está falando sobre hierarquia. Aleluia. E essa hierarquia quer dizer que Deus é organizado naquilo que Ele faz. Se você vê em tudo que Ele criou todas as coisas por etapa. E depois que Ele criou, disse assim: viu Deus que isso era bom. Então, a essência de Deus em relação à sua natureza, sobre bondade, o próprio Jesus, quando Ele pregou a um jovem rico para que ele deixasse tudo e o seguisse, aleluia, aquele jovem apresentou-se ao Senhor dizendo: bom mestre. Jesus olha para ele e diz assim: eu não sou bom, bom é meu Pai que está nos céus. Apesar de que nós sabemos que Jesus é bom, quantos de nós não dizemos, quando a gente vê as maravilhas de Deus, quando a gente vê as misericórdias de Deus nas nossas vidas, nós dissermos como Jesus é bom, aleluia, chegar até numa cruz do Calvário e dizer ao Pai que está tudo feito, e em seguida abrir um céu de glória, irmãos, para todo aquele que nele crê, aleluia, alcançar objetivos e promessas de Deus realizadas num culto como esse. Nós não podemos ver, aleluia, quando Deus dispensa, mas nós sentimos que Deus está trabalhando por nosso intermédio. Então, Ele, como criador de todas as coisas, um Deus que, aleluia, é organizado, e nas suas miríades, nos seus exércitos, na sua hierarquia, diz a Bíblia que o salmista Davi escreve no Salmo 103, dizendo, irmãos: pelo que dos seus ministros ele faz fogo, e de seus anjos labareda de fogo. Os anjos mesmo que obedecem a sua palavra e cumpre o seu beneplácito, ou as suas ordens, aleluia, eles executam, eles cuidam daqueles que hão de herdar a salvação. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 13 por diante, você vai ver que os anjos são ministros enviados por Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E dentre essa hierarquia, e dentre, aleluia, tudo isso que Deus criou, as do céu, a Bíblia conta um fato do que aconteceu, irmãos, de um anjo que na verdade ele era um querubim do Senhor, um querubim ungido, um querubim da guarda, um querubim que o nome dele era Lucifer, amém? Esse nome quer dizer aquele que leva a luz, aquele que porta a luz, aleluia. O mesmo anjo, o mesmo querubim, esse que a Bíblia revela, a gente vai ver alguns versículos daqui a pouco, que ele era o sinete da perfeição de Deus. O que era o sinete da perfeição? Era que um rei, ele tinha um anel, que esse mesmo anel, aleluia, ele servia de carimbo de autoridade. Quando alguém, aleluia, ia em nome do rei para algum lugar, e alguém dizia assim: tu veio em nome de quem? Em nome do rei. E ele usava aquele anel que ao mesmo tempo era um carimbo, era palavra batida, como ponta de prego batida e prego virado. Era a ordem, ele tinha essa autoridade de Deus. Além disso, a Bíblia diz que ele era o responsável de levar todos os anjos a adoração ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas qualidades físicas que ele tinha, a Bíblia diz que ele era perfeito, aleluia, era belo, era inteligente, e diz no livro de Ezequiel, que Ezequiel diz assim, aleluia: tu és mais sábio do que Daniel. E quem foi Daniel? Daniel foi um sábio, aleluia, lá na época do reino
da Babilônia. Daniel não havia segredo, aleluia, que se ocultasse quando ele se prostrava diante de Deus para saber o que Deus queria revelar, aleluia, os mistérios mais profundos. E diz que Ezequiel disse: tu és mais sábio do que Daniel. Esse mesmo anjo, aleluia, que olhou para si mesmo e por causa da sua formosura, da sua beleza, se envaideceu. Eu quero convidar aqui você para abrir a sua Bíblia, aleluia, comigo, no livro do profeta Isaías, para nós entendermos mais um pouco e eu poder entrar na mensagem. Louvado seja Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, está escrito assim, olha, aleluia, versículo de número 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, aleluia, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ele era chamado aqui também de estrela da manhã, filho da alva. Louvado seja Deus, porque era belo o seu resplendor como ministro de Deus. Diz aqui no versículo 13: tu dizias no teu coração: eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Aí ele diz, versículo 14 ainda: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O 15 diz: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, aleluia, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de ficar-te e dizer-te: este é o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Há mais uma referência aqui que eu quero convidar você, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. Veja o que Ezequiel é revelado ao profeta em relação a este anjo. Ele diz aqui, aleluia, no versículo, capítulo 28, e o versículo de número 12, melhor dizendo: olha, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Essa passagem aqui ao rei de Tiro, aleluia, é uma alusão, uma comparação de que o rei de Tiro naquelas épocas era um rei que se exaltava, era um rei que era rico, e Tiro e Sidom era o que? O berço da idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você vai ver que no versículo 13 ele diz assim, olha: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de todo o ouro te se fizeram o teu engaste, ou seja, a sua roupagem. Os engastes eram o que? Eram umas pedras sacerdotal que o sacerdote judaico eles usavam, os engastes de pedras, aleluia, foram feitos também para ele. E os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados para ti. Deus preparou para ele uma roupagem sacerdotal, uma roupagem de ministro, uma honra Deus tinha o dado. Mas a Bíblia diz que no versículo 14: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito eras em teus caminhos, desde que o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação dos teus comércios se encheu o teu interior de violência. Quando ele viu que achava que era muita coisa, a Bíblia diz que ele se envaideceu. Aí diz aqui: e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim ungido da guarda, em meio ao brilho das pedras. Aí a Bíblia diz no versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria. Por causa do teu resplendor lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui se deu, irmão, em relação a uma revelação que também tem na Bíblia.
quando Deus fala, quando é revelado por Ezequiel, Isaías e alguns profetas, o que ocorreu depois disso? Ocorreu depois disso que o próprio Lucifer, aleluia, ele iludiu os anjos, e a Bíblia revela que foi a terça parte dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. É muito anjo, irmãos, que ele tentou convencer, e até convenceu, aleluia, para tomar o trono da glória do Deus Todo-Poderoso. Mas veja o que foi que aconteceu depois disso. Se você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, você vai entender o que foi que aconteceu depois que ele se envaideceu. Ele preparou um grande exército de anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele preparou um grande exército de anjos, aleluia, contra Deus, para tomar o trono de Deus. Mas no capítulo 12 é revelado aqui que houve uma grande peleja. Versículo 7 diz assim: e houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar, o lugar deles. Versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então se ouviu uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do nosso Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a sua própria vida. Por isso festejai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Nisso aqui nós entendemos, irmão, louvado seja Deus, que nós entramos aqui numa cronologia. Na Bíblia há 7 dispensações até chegar à dispensação que nós estamos. A primeira dispensação, onde você vê a história de que Lucifer, ele assume uma forma de uma serpente enganosa e ludibriadora. Aleluia. Que está no Éden, depois que Deus cria todas as coisas, cria Adão e cria Eva. E a Bíblia vai nos dizer que ele se introduziu ali e enganou Eva, tentando ela a comer do fruto que Deus disse que não comesse. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer assim que, aleluia, e Eva, vendo que aquele fruto era bonito e bom e desejável para comer, comeu e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Naquele momento em que ela comeu do fruto e Adão comeu, a Bíblia diz que o pecado entrou nos corações dele. E o pecado entra agora no mundo através de Adão e através de Eva. Essa dispensação era a dispensação chamada da inocência. Aleluia. Não dá tempo de eu falar de cada dispensação, mas nessa dispensação da inocência, aleluia, entre a inocência e a consciência, você vai ver que quando eles comem do fruto que Deus disse que não comesse, que os olhos de ambos se abrem, eles fogem da presença do Senhor. Aleluia. E diz a Bíblia que o Senhor, em meio ao jardim do Éden, aleluia, procura por Adão e procura por Eva. Na verdade, Deus sabia onde eles estavam. O que é que Deus queria? Deus queria mostrar para nós, através desse fato, de que quando há confissão de pecado, há remissão, há perdão, a restauração de vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus os chamou, que os achou, eles disseram assim: nós vimos que estávamos nus, aleluia, e nos escondemos. Aí Deus vem e pergunta e diz: quem foi que mostrou a vocês que vocês estavam nus? Porventura vocês comeram do fruto que eu disse que eu não comesse? Aí Adão toma a frente e diz: foi a mulher que tu me desse. E você vai ver no capítulo 3 por diante 3 sentenças. A mulher agora diz: foi a serpente que me enganou e eu comi. Mas Deus a serpente nada pergunta. Sabe por quê? Porque Deus não compicatua com o mal. Deus não barganha. Deus não, aleluia, aceita o dolo, o engano, a mentira. E para a serpente ele disse o quê? Porque tu fizeste isto, maldita serás entre todas as alimárias, aleluia, todos os dias da tua vida tu rastejarás e comerás pó. Louvado seja Deus. Mas para Adão a Bíblia diz que Deus diz assim: olha Adão, porque tu fizesse isso, maldita é a terra por causa de ti. Aleluia, tu vai plantar e vai colher espinho e cardo e vai tornar a terra, porque do pó tu viesse, aleluia, ao pó tu voltarás. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, consciência. Mas também Deus disse a maior e primeira promessa da Bíblia, dessa dispensação da consciência: do fruto que vai nascer da mulher, que vai sair da mulher, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é a serpente? É um dos nomes de Satanás, a serpente enganadora, a besta, o falso profeta, aleluia, Lucifer, o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Vai nascer um. Quem era esse um? Era a promessa do Salvador. Diga glória a Deus. Por isso que ao longo de todas as dispensações, inocência, consciência, você vai ver ali governo humano, patriarcal, aleluia, graça, milênio, louvado seja Deus. Esse momento é o momento da graça, a qual Deus enviou Jesus para guerrear contra o diabo. Você vai ver aqui em Ezequiel, que a Bíblia revela, irmãos, que o diabo ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Aleluia, Deus tinha dado tudo a ele aqui na terra, aleluia, e no céu. Mas quando Jesus chega, que atinge a idade da sua maturidade humana, de cumprir o seu ministério, a Bíblia diz que depois que ele foi batizado por João, o Espírito de Deus levou Jesus para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Louvado seja o nome de Jesus. E quando Jesus está ali no deserto, a história vai nos dizer, irmãos, que Satanás chega e começa a tentar Jesus depois de 40 dias, dizendo que se ele é o Filho de Deus, que ele transformasse a pedra em pão. Mas Jesus vai agora para a palavra de Deuteronômio capítulo 8, quando Deus diz aos judeus que, aleluia, no caminho que eles passavam pelo deserto para chegar em Canaã, a terra da promessa, não nos faltou veste, as vestes cresceram, não faltou pão. E Deus diz na sua palavra, Deuteronômio capítulo de número 8, aleluia, eu sustentei vocês com maná que vocês não conheciam, nem vossos pais conheciam, para que vocês entendam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é que Jesus quis dizer com isso? Aleluia, que para vencer o diabo, aleluia, tinha que ser com a palavra. A Bíblia diz agora que o diabo pega Jesus e leva Jesus até o pináculo do templo, aleluia, para Jesus se precipitar do templo abaixo, dizendo: atira-te daqui, porque, aleluia, está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, aleluia, para que te sustente nas tuas mãos, aleluia, não tropece com teu pé em pedra. Aí o que foi que Jesus disse? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas veja, o que o diabo usou para derrubar Adão e Eva, ele também usou para querer enganar Jesus. Veja se ele disse assim: também está escrito: pisarás a áspide, aleluia, o leãozinho, e nada te fará mal nenhum. De novo o diabo pega, aleluia, e leva Jesus até um monte muito alto e mostra todos os reinos, todas as glórias. O que é que ele queria? Ele queria comprar Jesus. Ele queria, aleluia, oferecer a Jesus aquilo que Deus
já havia o tirado. Aleluia, ele disse: olha, se tu se prostrares a mim e me adorares, aleluia, eu te darei tudo isso, toda a riqueza, porque isso é meu e foi me dado, e eu dou a quem eu quiser. Aí Jesus usa a palavra e diz: para trás de mim vai-te, Satanás, porque somente o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Louvado seja Deus. Quem pode levantar a sua mão e dar uma glória a Deus, adorar a Deus, irmão, em meio à dificuldade, só tendo a palavra do Senhor como escudo, como broquel, como espada, para vencer o diabo, a tentação, a sua proposta. Todo mal é a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. E Jesus veio na unção. O diabo, depois que ele venceu Adão e Eva ali no Éden, Davi agora tem uma revelação profunda, porque Davi também ele era profeta. Diga assim comigo: Davi, além de rei, era profeta. Aleluia. Era um sábio. Aleluia. Davi, aleluia, ele teve uma revelação profética aqui no Salmo de número 24. Aleluia. Eu quero conjecturar aqui que quando, aleluia, Deus fez o homem e o diabo derrotou, porque o coração de Deus estava na sua criação humana. Por quê, pastor Gerson? Porque o propósito de Deus em relação à sua criação era estabelecer um povo como reino e sacerdote. Ou seja, agora, hoje, aleluia, no momento em que nós aceitamos a Cristo, vem um trabalhar de Deus na nossa vida. Paulo entendeu e disse aos Filipenses: ó Filipenses, aquele que começou em vós a boa obra, ele há de aperfeiçoar até a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus já veio. Naquele tempo aceitaram, hoje nós aceitamos. E o que é que ele está fazendo? Uma obra na nossa vida. E que obra é essa? A obra é boa, a obra é santa, a obra é edificante, a obra é de Deus. Ele está fazendo essa obra na nossa vida. Mas o diabo, aleluia, ele bateu no peito e disse: agora eu consegui atingir o Criador, eu consegui me levantar, eu destruí, aleluia, tudo aquilo que ele construiu. Ele não sabia que Deus ia levantar Davi, aleluia, na terra, para hoje edificar a sua igreja. Desde aquele momento, para escrever o Salmo de número 24, veja o que Davi disse aqui, por uma revelação divina: do Senhor é a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ela sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é isso, irmão? É que Satanás tentou subir, mas Deus abateu. E a Bíblia diz agora que, segundo a profecia, Deus mandou Jesus, aleluia, para nos libertar das trevas, para fazer uma obra na nossa vida, para subirmos. E Davi é revelado agora: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí a Bíblia diz no versículo 4: aquele que é limpo de mão e é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do nosso Deus, da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, do que buscam a face do Deus de Jacó. Deixa eu perguntar aqui uma coisa: quem quer ser arrebatado no dia do arrebatamento, você tem que se enquadrar no mínimo no Salmo 24. Sabe por quê? Porque Jesus já fez o que devia ser feito. Agora nós temos que fazer o que é para a gente fazer, para a gente subir. Quem quer subir aqui? Ele disse: tal é a geração dos que o buscam, do que busca a face do Deus de Jacó. Aleluia, aleluia. Aqui do capítulo 24, do número 24 por 27, aí fala de uma batalha que nos travou aqui na terra do seu ministério, quando ele venceu e foi assunto ao céu. Lá em Atos Apóstolos é revelado, e Davi teve a revelação do versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Quem é este Rei da Glória? Alguém diz, aleluia, aí diz aqui no 8: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. Levantai,
ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É que quando Jesus ressuscitou, aleluia, e foi para o céu, aleluia, nos portais anais celestiais, os anjos, aleluia, que viram Jesus vindo da terra para a glória, começou a tocar as trombetas, dizendo que ele é o Rei da Glória, o vencedor nas batalhas, nas guerras do Antigo Testamento, nas guerras, aleluia, do Evangelho. Ele venceu e salvou aqueles que creem nele. Onde estão os que creem em Jesus aqui? Que ele salvou, aleluia, o Rei da Glória venceu por você. Diga amém, Jesus. Eu vou lhe mostrar aqui como foi que Jesus venceu. Isaías 61. Quem quiser abrir a sua Bíblia, me ajude. 61, Jesus venceu através do Espírito Santo. Jesus venceu através do Espírito Santo. Os minutos são poucos, não dá para explicar, por isso que eu estou correndo, pregando que deu uma metralhadora, irmão. Mas a Bíblia diz que é uma revelação aqui, que é mostrada em Mateus, que é mostrada em Lucas. Mas aqui é o suficiente para a gente dar continuidade. Diz assim a profecia de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, aleluia, estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Para que Jesus veio? Para nos plantar, aleluia, para a sua glória. Quando ele nos plantar, sabe o que ele quer dizer? Para nos edificar e nunca mais a gente sair. Foi por isso que a Bíblia diz que no Salmo 40, Davi, ele revela dizendo: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando eu gritei por socorro, firmou meus pés numa rocha, aleluia, colocou um cântico novo na minha boca. Agora todos verão, temerão e confiarão no Senhor. O que é isso? É uma promessa para aqueles que confiam. Onde estão os que confiam aqui? Os que confiam serão plantados, fundamentados, cantarão, louvarão e todos verão o que Deus está fazendo na tua vida. Quem pode dar 3 glórias para Jesus nessa noite? Amanto tica nasce decamacia. Aleluia. Plantados. Olhe para cima e diga assim: Jesus plantou você. Diga: Jesus plantou você. Firmou seus pés numa rocha. Aleluia. Olha aí, 8.000, pastor José, 8.749 promessas na Bíblia. Uma promessa dessa de Deus dizer: eu plantei você numa rocha e você vai cantar o hino da vitória. E quem não queria ver vai ter que ver e vai ter que louvar o nome do Senhor, porque o Senhor fez grandes coisas na tua vida. Diga glória a Jesus. Quem tem motivo para adorar a Deus nessa noite, através da sua palavra? Quem tem motivo para adorar a Deus nessa noite, pelo que Ele fez na tua vida? Quem tem motivo para adorar a Deus, porque crê que Ele está fazendo? Quem tem motivo para glorificar, porque está crendo que Ele está operando? Quem tem motivo para adorar, para se encher, porque está sabendo que a promessa está de pé na tua vida? Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E uma parte desse capítulo 61, a metade é da obra libertadora do Senhor. A segunda metade é que Jesus chamou eu e você para libertar os cativos, para edificar,
Aleluia, irmão. Quem sente o gozo do céu, quem sente a salvação na alma, não poderá ficar calado, não poderá ficar parado. Sabe por quê? Porque uma vez confessado a Cristo, o Espírito Santo, ele faz morada no nosso coração, na nossa vida. Quem tem o Espírito de Deus não pode estar morto. Quem tem o Espírito de Deus não pode ficar calado. Quem tem o Espírito de Deus, ele tem que fazer a obra, ele tem que dar a mão ao ministério, ele tem que somar, ele tem que adorar, ele tem que glorificar. Quem tem o Espírito de Deus aqui nesta noite, eu quero dizer mais uma promessa para você no capítulo 61. Veja o que ele diz no versículo 4. Isso aqui é para você. E edificarão, aleluia, os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Diga assim comigo: Deus me chamou para restaurar lugares assolados. Diga: restaurar lugares destruídos. Agora diga: renovar cidades arruinadas. Quantos creem aqui que Deus vai te usar? Deus vai te usar. Só quem tem o Espírito de Deus, aleluia, está entendendo, está sabendo que Deus vai usar a tua vida para converter teu marido, para converter teu filho, para converter a tua rua, para levar o povo às multidões, para você orar, aleluia, para restaurar. Pastor Jesse, como vai ser isso? Através da palavra. Deus vai usar mais uma promessa na tua vida, a promessa de restauração, que ele diz assim em Isaías 55, aleluia, que a palavra que sai da boca dele, ela não volta vazia, antes fará aquilo que ele designou e prosperará naquilo que ele disse. Levante a mão e diga assim: Deus vai me usar nessa promessa. Vai haver restauração, vai haver renovação, vai haver edificação na tua vida, na tua casa. Labasuricaia. Veja o que ele diz o 5: estranhos se apresentarão e apacentarão vossos rebanhos. Aleluia. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor. Vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória, aleluia, vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, olha quanta promessa, irmão, tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade. Do roubo dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Levante a mão nessa noite, porque a aliança de Deus é perpétua na tua vida. Diga glória a Jesus. E Jesus venceu na unção. Jesus venceu pela graça. Jesus libertou um povo cativo e oprimido, e deixou essa mensagem para que a igreja dê continuidade. Você lembra quando ele escreveu lá em Marcos, aleluia, capítulo 16, o que foi que Jesus disse em Marcos 16? Se você abrir a sua Bíblia aí comigo, depois de Mateus está Marcos, aleluia, veja o que ele escreve lá em Marcos, aleluia, capítulo 16. Ele disse assim, olha: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se em alguma coisa mortífera